de Guarulhos, na tela da TV Guarulhos, canal 3, da NET TV, canal 508 da Vivo. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Comigo hoje, o xerife do Jardim Marilena. Grande abraço, o Felipe Poi é de outro bairro, mas o Lucas Braga, primo do Roberto Carlos, está aqui. Comigo, Lucas Braga, boa noite. Lucas Braga, o manda-chuva, o xerife do Jardim Marilene. Mandar um grande beijo a essa loira, nossa primeira-dama, Cássia Franco. Forte abraço, que apresentou. Agora vocês precisam ver a máscara que ela tem hoje, né? Aquela é importada, eu não tenho uma igual. Na tela, o Facebook do Guarulhos em Destaque, onde você acompanha de segunda a sexta, sempre às 20 horas. Perdeu uma entrevista? Não fica chateado. Vai no meu endereço no YouTube, Geraldo JR da TV, a entrevista na íntegra. Muito bem, Lucas Braga, vamos ao portal de notícias guarulhosendestaque.com, na tela para você, olha aí, trazendo muitas informações do dia a dia da cidade de Guarulhos. Auxílio emergencial, 3 milhões de brasileiros nascidos em janeiro já iniciaram aí. Tem novos colunistas, tá certo? Para você se inteirar, formadores de opiniões. Se você quer ficar bem informado, acesse guarulhosendestaque.com.br com mais de 111 mil visualizações. Obrigado, Lucas Braga. Final de semana, eu quero fazer um grande alerta, porque algumas pessoas estão imaginando que podem sair de casa, houve a flexibilização e não estão respeitando. Isso é um item muito importante. Aumentou o número de mortes nesse final de semana no estado de São Paulo. Preocupante. Aí você fala, Geraldo, você está sem máscara? Estou. Igual a Globo, estou numa distância do meu convidado de 2 metros. Né? Padrão Globo CNN. Tá certo? É verdade. Agora, o que me chama a atenção, nesse final de semana, eu recebi a notícia, por exemplo, em Ubatuba, lá, como em Caraguá, as pessoas estão respeitando. Então você não encontra ninguém lá. Os carrinhos, por exemplo, os bares, por exemplo, não podem colocar suas mesas, né, fora do espaço determinado pelas prefeituras. E você percebe que há essa orientação e há também o respeito da população. Muito bem. Em Guarulhos, denúncia no final de semana de balada. A Guarda Municipal teve muito trabalho, ô Lucas Braga. Baladas. Acredite se quiser. Olha só, como é que as pessoas participam de uma balada sabendo do risco. O que passa na cabeça de alguém? Muito bem. Além disso, aquele desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, será que esse cidadão ele tem como defender ou acusar alguém de um tribunal? Ou julgar, fazer um julgamento imparcial? Eu acredito que não. Né? Porque a maneira como ele se portou diante do guarda municipal é uma situação lamentável. Que o Conselho Nacional de Justiça está avaliando a provável aposentadoria desse cidadão. Na minha simples opinião, o homem desse não tem capacidade de julgar nenhum processo, pelo comportamento dele diante de uma autoridade policial. Porque, como bem disse o ministro Marco Aurélio, o juiz, a autoridade dele, a toga, quando ele coloca, é dentro do tribunal. Aí a autoridade é do magistrado. Nas ruas, é o agente policial. Ele tem a autoridade policial. Temos que saber distinguir isso. Agora, por último, matéria da revista Veja dessa semana. Firme, forte e imbatível o presidente Jair Bolsonaro. Se as eleições fossem hoje, ele derrotaria Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Haddad, Ciro Gomes, Sérgio Moro, João Dória e Luciano Huck. A pesquisa aponta que 48% dos brasileiros desaprovam sua gestão. Mas
47 aprovam sua gestão. E ele, no atual quadro, está imbatível, o presidente Jair Bolsonaro. A revista Veja traz uma matéria com vários cenários, né? E ele ganha em todos os cenários, mesmo com as notícias não positivas com relação aos seus filhos. O homem é uma verdadeira fera. Não é fácil não. E para conversar sobre condomínio, todas as segundas-feiras eu trago o especialista em condomínio, o meu amigo Rafael Zanin. Boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite ao pessoal de casa. Obrigado mais uma vez pelo convite, Geraldo. E vamos lá, vamos responder as dúvidas aí do pessoal de casa. Olha, e você deve, todas as segundas-feiras, enviar suas perguntas, que vamos estar... Não vai ficar pergunta sem resposta. Tudo bem? Não vai ficar, viu, Lucas? Atenção, senhores e senhoras. A senhora Margarida dos Pimentas pergunta: por que quando falta energia demora muito para ligar? Existem culpados nesse caso, Rafael? Olha, Geraldo, vamos responder então para a dona Margarida, né? Dona Margarida, o que ocorre? Podem ser dois problemas, né? Um relacionado às instalações da sua unidade ou do condomínio, né? E outro relacionado à questão da empresa fornecedora de energia. Aqui em Guarulhos, no caso aí, a Bandeirantes, né? Então, se falta luz aí no edifício, no condomínio, tá? A senhora precisa verificar se as demais unidades também estão sem luz aí nas suas respectivas unidades. E se realmente não tiver, aí é um caso generalizado, aí é o prédio todo. Aí não tem jeito, tem que aguardar a companhia restabelecer a energia. Se for algo que é pontual, falta luz dentro da sua unidade, pode ser que seja uma questão aí de fiação, de elétrica, né? Então tem que ser avaliado, converse com o eletricista, verifique os seus disjuntores. Antigamente, Geraldo, os apartamentos comportavam uma carga menor de energia. E aqui em Guarulhos, inclusive, a gente tem muitos casos assim, viu, Geraldo? Os apartamentos, os condomínios são antigos, tá? E a fiação é aquela fiação rígida, aquela fiação antiga, né? E precisa ser atualizado, precisa ser refeito toda a fiação do apartamento, toda a fiação do disjuntor do apartamento até o quadro de força do prédio, né? Então isso é algo que, se o condomínio, se a unidade não procurar melhorar, pode dar um curto-circuito, pode pegar fogo, né? E pode acontecer aí, como as notícias que pode ser que a gente trate aí sobre isso hoje, vários condomínios aí estão pegando fogo, né? Então, curto-circuito pode dar em qualquer lugar, tá? Só basta a gente ter a segurança, né, de que as nossas instalações estão tudo ok, para que a gente evite acidente desse tipo. Então é isso. Veja se é algo pontual da sua unidade ou se é algo que é do edifício como um todo. Mas pode ser também do próprio edifício. Sim. Não é verdade? Quer dizer, a Bandeirantes, ela cuida da rua para fora. Sim. Da rua para dentro é do condomínio. É o condomínio. Então, de duas ou uma. Se for da rua para dentro, é ou problema da unidade dela ou problema do edifício. Se for um problema do edifício, um problema generalizado, aí cabe o síndico resolver, Geraldo. O síndico tem que intervir, verificar todas as instalações, ver o que está ocorrendo na parte elétrica do prédio. Lembrando que é importante, dona Margarida, pedir ao seu síndico que faça também constantemente, tá, avaliações na parte elétrica do prédio. Contrate um engenheiro eletricista para ele avaliar todas as estruturas, quadro de distribuição, fiação, para ver se está tudo ok, para justamente não ter uma surpresa como essa. Estou conversando com o Rafael Zanin, especialista em condomínio. O senhor Alfredo Jardim Bela Vista quer saber quantas vezes tenho que reclamar para evitar passeio de cachorro dentro de condomínio. Olha, sinceramente, é um negócio absurdo isso aqui, viu, meu querido? Seu Alfredo, né? Seu Alfredo, olha, o senhor vai ter que reclamar quantas vezes o senhor puder, tá? Justamente porque se é algo que está no seu regulamento, que não pode transitar, passear com um cachorro em área comum, o senhor vai ter que ficar reclamando constantemente, até o síndico tomar as devidas providências, tá? Se o síndico não tomar as providências,
procure o conselho do seu condomínio, procure a administradora do seu condomínio, procure outras alternativas. Se o síndico não está resolvendo o seu problema, procure outras alternativas. Tá? Agora, seu Alfredo, se o senhor avaliou o seu regulamento e no seu regulamento consta lá que pode transitar com um cachorro e o senhor está reclamando, aí é algo a se pensar. Tá? Se está no regulamento que pode, aí infelizmente o senhor vai ter que acatar o que está na norma e aceitar com que aqueles condôminos que transitam com seus animais em área comum possam passear, tá, livremente. Então é muito difícil os condomínios, tá, restringirem isso, né? Ainda mais os condomínios que têm uma boa área comum, uma boa área verde. Né? Os prédios que costumam restringir são aqueles menores, que não tem tanto espaço para transitar com o animal. Né? Então aí o pessoal realmente tem que descer com o seu animalzinho de estimação e passear na rua. Tá? Agora esses condomínios grandes, que tem muita área verde, né? Eles sempre liberam para que possa transitar. Tá? Então, senhor Alfredo, verifique primeiro no seu regulamento, tá? E segundo, converse bastante com o seu síndico, para o senhor entender qual é o procedimento. Percebeu, né, senhor? Senhor Alfredo, fica atento a você que tem dúvidas, por favor, é só entrar no meu Facebook, tá certo? Facebook do Guarulhos Destaque, e enviar aí as suas perguntas. A senhora Lúcia, da região do Bom Sucesso, como é possível dormir com um vizinho que ronca muito? Aí é brincadeira, hein, meu amigo? É complicado. E aí, Rafael? É complicado. A gente tem que tomar cuidado com esse assunto, porque às vezes a gente, né, as nossas esposas às vezes reclamam um pouquinho também do ronco, né? Então, olha só, dona... O nome dela? A senhora Lúcia. Lúcia, dona Lúcia, olha só. Tudo aquilo que lhe incomoda, tá? Que venha dos seus vizinhos, proveniente aí das demais unidades, já é uma perturbação, certo? Então já entra na questão da perturbação do sossego alheio. Ronco costuma ser diariamente, né? Constantemente. Então realmente é algo que está perturbando a senhora. Então não tem jeito, é um barulho excessivo de uma outra unidade, constantemente, que vem ocorrendo. Então a senhora tem que ficar reclamando para o seu síndico. Converse com ele, sente, qualquer coisa chame ele na sua casa para ele ouvir o barulho do vizinho, grave, mande vídeo. Tá? Se é algo realmente que foge da situação insustentável, que a senhora não consegue mais viver ou suportar, aí realmente a senhora precisa procurar um caminho para reclamar. Tá? Agora é aquilo, a gente, Geraldo, tem que sempre analisar se o barulho, né, do nosso vizinho é proveniente de um barulho do cotidiano. Se é algo que é do dia a dia, um barulho do dia a dia. Se for algo que é uma cadeira arrastando, ou uma bolinha caindo, ou um ronco de vez em quando, se é algo que é esporádico, tá? Não tem por que reclamar, tá? Justamente porque é algo que não é constante, né? É um dia sim, um dia não, outro dia sim. Então quando não tem uma constância no barulho, tá? Aí realmente não tem como reclamar. Agora se tem uma constância no barulho, se é sempre, se é toda hora, se é todo dia, se é toda noite, se está te incomodando, a senhora precisa conversar com o seu síndico. Converse, mande reclamações para a administradora, converse com o pessoal da administradora. Tá? Se está uma situação insustentável para a senhora precisa procurar meios de resolver. Tá? E esse meio é falando com o síndico. Especialista em condomínio, Rafael Zanin. Você tem dúvida? Pergunta para o Rafael. O senhor Francisco, da região da Vila Barros. Por que as pessoas não respeitam a pandemia dentro do condomínio? Pessoas andando sem máscaras. Rafael Zanin. Olha, seu Francisco, não está fácil, né? Essa situação que a gente vem vivendo, né? Todos os noticiários, né? Enfim, a gente está vendo festas, aglomerações. Geraldo mesmo no início do programa comentou aqui, balada aqui em Guarulhos. Então tem muita gente que não está realmente nem aí, né? E é algo que a gente acaba ficando vendido. Né, os demais moradores que estão preocupados com a nossa saúde, com a saúde dos nossos familiares, a gente fica realmente refém dos outros. Né? Mas cabe ao quê? Realmente também ao síndico. Alertar essas unidades, que os moradores ficam transitando sem máscara em área comum. Né? Espalhar mais comunicados. O síndico tem que advertir a pessoa verbalmente, né? Interfonar, olha, né, vem ocorrendo isso, outros moradores estão incomodados.
né? Então é aquilo. O próprio ditado já diz, a união faz a força. Se vocês que estão preocupados com a segurança, tá, do coletivo, com a segurança dos seus familiares, né, em não pegar o Covid, né, tem que conversar com o síndico e fazer um mutirão. Começar a divulgar comunicado, espalhar, mandar e-mail para todos os moradores, mandar WhatsApp, fixar cartazes em área comum, tá, para justamente fixar e conscientizar que os moradores utilizem máscaras em área comum. Estou conversando com o especialista em condomínio Rafael Zanin. A senhora Manuela do Jardim Rosa de França quer saber se é possível fazer manutenção em seu apartamento sem autorização do síndico. Já foi solicitado várias vezes e o síndico não autorizou. Durma-se com um barulho desse, Rafael. Manuela, né? Isso. Dona Manuela, olha só. A senhora não pode sair fazendo reforma, nem obra. A senhora precisa realmente ter aí uma autorização do síndico para poder a senhora iniciar. Tá? Então, o que ocorre? Antes de mais nada, a senhora precisa ver as normas do seu condomínio, no regulamento interno, ver o que fala sobre reformas nas unidades. Lá vai ter a questão de horário, a questão do tempo que a senhora tem que avisar o seu síndico, tá? Quanto tempo de antecedência, normalmente aí por volta de 48 horas de antecedência que a senhora tem que avisar, pegar a autorização dele, dependendo do tipo de obra que a senhora vai fazer na sua unidade, a senhora precisa apresentar um laudo, um responsável técnico, uma RT, tá? Então tem todo um procedimento. Cada condomínio tem a sua peculiaridade, mas no geral é aquilo. O morador que vai fazer a obra tem que avisar com antecedência seu síndico. Tá? Avisou, o síndico não deu retorno, o que a senhora tem que fazer? Tá? Cobrá-lo novamente. Tá? Então a senhora tem que insistir. Justamente porque a senhora depende, às vezes, de pedreiro, de prestador de serviço para andar com a obra. Né? Às vezes é uma obra urgente, emergencial. Né? Então a senhora precisa o quê? Se a senhora está mandando e-mails, está mandando WhatsApps para o seu síndico, ele não vem lhe respondendo, ataque por outro lado. Converse com a administradora, cobre da administradora uma posição. Fale tudo isso que a senhora está, tudo que está acontecendo no seu caso. Tá? E porventura, em último caso, se a senhora falou com a administradora e não resolveu, converse com o advogado, contrate qualquer coisa um advogado para mandar uma notificação extrajudicial para o síndico. Tá? E aí dando um prazo para ele, que ele responda em até 24 horas sobre a liberação da sua obra. Certo? Esse é o procedimento. Olha aí, porque é inadmissível acontecer isso, né? Inadmissível. Já nos estudos, o professor Eduardo Vela, já pode se chegar, viu, professor? Daqui a pouco, a participação do professor Eduardo Vela. A senhora Rose do Jardim Vila Galvão quer saber por que alguns moradores têm privilégio de entrar com compras a qualquer hora. Privilégio no condomínio? Olha, Geraldo, condomínio não pode ter privilégios, né? Condomínio tem que ser algo imparcial. O que é para um é para todos, Geraldo. Não pode um ter um privilégio aqui, outro ali, não. E quem cabe essa figura de gerenciar tudo isso? Quem é o delegado do condomínio, Geraldo? Né? É o síndico. É o síndico. Ele tem que ser uma pessoa imparcial e implantar, né, todas as normas do regulamento e da convenção, fazer com que todos os moradores sigam. Então, na questão de privilégios, é aquilo, subir com compras, dependendo dos casos, nos condomínios você pode subir a qualquer hora. Né? Então, se a pessoa fez uma compra, pode ser, eu não sei se a pergunta dela ficou bem explicada, quando ela registrou aqui para nós no programa. Então, é aquilo, compras, o morador pode subir a qualquer hora. Pode ser que ela... Não existe um horário. Agora, quer dizer que quem mora num condomínio não tem horário para entrar. Quer dizer, o cara chega em casa 1h da manhã com compras, fazendo barulho. Não, ele pode subir, não tem problema. Fazendo barulho é que não pode. Tá? Então sossego, segurança e saúde. Eu acho coisas que a pessoa não pode se respeitar dentro de um condomínio. Então, sossego é uma delas. Então, se ele fez compra de supermercado, vai subir com as compras, 2, 3, 4 horas da manhã, não tem problema, Geraldo. Só não pode prejudicar os demais moradores. Se ele for fazendo batuque, gritando, enfim, fazendo muito barulho em área comum, aí ele vai estar infringindo a questão de
barulho. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questõezinhas. Então, a pessoa comprou alguma coisa, ela pode subir o horário que for. Tá? Agora, o que ela não pode é prejudicar o sossego dos seus demais vizinhos, no trajeto, né? Bem explicado, está bem explicado para o meu amigo, a senhora Rosa Jardim Vila Galvão. Daqui a pouco converso com o professor Eduardo Vela na tela da TV Guarulhos. Daqui a pouco, já está aqui, hein? Agora, Rafael, especialista em condomínio. O que me chamou a atenção, inclusive está no seu Face, e aí é um perigo para os apartamentos que não tem aquela rede de proteção. Como é que é? E aí um outro cuidado, porque agora 2 crianças pulam de prédio para se salvar de incêndio. Né? Eu fico imaginando, essas 2 crianças, elas estavam sozinhas. Isso aconteceu no Paraná. Os pais são culpados. Não se pode deixar o menor dentro de um apartamento, né? Sim, sim. Aí é bem complicado essa situação, Geraldo. E nesse último mês, né, tivemos muitos casos de incêndio nos apartamentos, tá? E ainda mais nesse caso, tá? Que tinham crianças, foi matéria do Fantástico. Exatamente. Tá? Foi na França, então as crianças ficaram em casa, né? A mãe saiu, os pais saíram, as crianças ficaram em casa. E aí, por uma situação que ainda está sendo apurado, mas proveniente veio da cozinha, o fogo, né? E o irmão mais velho ajudou a salvar o irmão mais novo, arremessando ele pela janela, né? Tinha pessoas embaixo para resgatar, né? Então foi matéria agora do Fantástico nesse último domingo. Mas a questão toda, Geraldo, isso é um alerta para nós, ainda mais o pessoal que mora em condomínio, tá? Da gente ficar atento à questão da segurança. 90% dos acidentes que acontecem com relação a fogo dentro dos apartamentos vem da cozinha. E da cozinha é o que? É gás vazando. Né? Os outros 10% de acidentes que ocorrem materiais elétricos, né? Equipamentos elétricos, eletrônicos, vela acesa nos apartamentos. Tem moradores que às vezes fazem sua oração, acende uma vela, esquece a vela acesa e causa chamas aí nas unidades. Então o que ocorre? A gente tem que tomar muito cuidado com fogo nos apartamentos, porque além de você prejudicar o seu apartamento, que vai queimar tudo que tem ali dentro, vai prejudicar a estrutura do prédio. Né? Então não danifica só a sua unidade, danifica de outras unidades também. Tá? Então aí a gente volta para a ideia da importância de sempre ter uma avaliação constante com relação ao AVCB. O que é o AVCB? Que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro. Tá? Então, é um documento obrigatório, Geraldo. Todos os nossos condomínios têm que ter. Todo o ambiente, olha só, todo o ambiente multifamiliar, onde resida mais de uma pessoa, mais de uma família, né, no imóvel, tem que ter AVCB. Aqui em Guarulhos existe uma obrigatoriedade que todo comércio, a licença de funcionamento é atrelada com a apresentação do AVCB, Geraldo. Então, nos comércios funciona bem. Agora, nos condomínios, né, existem muitos condomínios que não estão nem aí com essa questão do AVCB. É lamentável. Isso é um documento que dá segurança para o prédio, que é o quê? Que todo o sistema de combate a incêndio está com tudo em dia. Então, o bombeiro tem que ir lá, avaliar toda a estrutura do edifício, verificar todas as instalações, hidrante, extintor, mangueira. Então, é feita uma avaliação, né, pelo bombeiro, e aí ele libera o documento. Estando tudo ok, ele libera o documento com uma validade, com prazo de validade, e aí cabe sempre ao síndico, tá, seguir o prazo de validade desse documento. Estou conversando com o Rafael Zanin. Olha, a última. Isso aqui que eu acho engraçado. Como é que alguém... Não, acho que não é impossível. Geraldo, calma. Deixa eu respirar. Eu tô no Brasil, calma. Homens são presos e adolescentes apreendidos após denúncia de tráfico de drogas em condomínio. Eu estou no Brasil, calma. Estou no Brasil. Eu pensei que estava na França. No Brasil. Mas teve casos no Paraná também de incêndio. Então no Brasil pode. No Brasil pode. Olha, Geraldo, aí a gente volta naquela questão da segurança, né? Então, a portaria dos condomínios, o síndico tem que zelar pela segurança do bem comum, segurança de todos que residam ali dentro. Então tem que verificar constantemente, passar uma ficha para recadastrar todos os moradores,
tem que saber, o síndico tem que saber quem mora dentro das unidades, a administradora tem que ter essas informações, tem que ser feito um banco de dados. A nossa instrução é que o síndico, pelo menos, Geraldo, uma vez por ano, passe uma ficha para recadastrar todos os moradores. E quando chegar um morador novo, opa, pera lá, tem que barrar. Quem é você? Para onde você vai? De onde você vem? É inquilino? Cadê o seu contrato de locação? Né? Deixa eu ver se está tudo ok. Depois de ser feita essa avaliação, aí se libera a mudança, se libera a entrada. Então, o condomínio, ele é uma fortaleza. Cabe ao síndico defender aquela fortaleza. Então, ele tem que ter um controle rigoroso de quem entra, quem sai e quem mora. Esse é o Rafael Zanin, especialista em condomínio. Eu vou fazer um intervalo de 1 minuto, daqui a pouco a gente volta com outro convidado, Eduardo Vela na tela. Eu volto já. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Nossa casa é o nosso melhor lugar, onde descansamos e compartilhamos momentos de lazer e bem-estar. A Local Novo oferece as melhores opções de imóveis para alugar ou comprar em São Paulo, Guarulhos e região. São várias opções para quem precisa se mudar ou para quem precisa colocar um imóvel à disposição. Sua família merece um local novo. Acesse localnovoimóveis.com.br e conheça a melhor opção para você. Estamos de volta com o Debate Guarulhos na tela. O nosso convidado também chegando aqui, o Rafael permanece aqui tomando sua água. Até a garrafa do cara é diferenciada, viu, Lucas? Eu não se mistura. Depois vou ter uma garrafa dessa aqui, porque é brincadeira. Corta a garrafa do cara, Lucas. Olha a garrafa do cara aí. É, meu amigo, eu estou aqui com um copo descartável e o Eduardo Vela também. O senhor, por gentileza, traga outra garrafa dessa para nós aqui. Pode deixar. Viu? Pelo amor de Deus. Meu amigo, professor Eduardo Vela, boa noite. Boa noite, Geraldo. Sempre um grande prazer estar aqui com você. Chama pedir, a gente chega. Eu sei, obrigado pela atenção. Agora, professor, você está no Democrata Cristão, o DC. Isso, DC. Né? Eu não sei se você teve conhecimento da pesquisa publicada pela revista Veja essa semana, que coloca o atual presidente, a manchete é firme, forte e inabalável. A pesquisa, ele derrota todos os seus adversários. Derrota o Lula, derrota o Ciro Gomes, Sérgio Moro, João Dória e o Luciano Huck. Você acha quem vier com a bandeira do Bolsonaro nas eleições, assim como foi para as eleições para a presidência da República, vai fazer a diferença? Eu acho que menos do que na última. Também concordo. A gente pode pegar o exemplo da Janaína Pascoal, que, se eu não me engano, teve 52 mil votos aqui em Guarulhos e nunca nem passou aqui, né? Então, assim, os próprios filhos dele, né? Teve o eu acho um grande erro as pessoas voltarem que não é da cidade. Então, assim, eu acho que não será tanto, mas eu acho que ainda tem um resquício, sim. Terá alguma coisa nessa linha, né? Mas eu acho também que as pessoas já estão um pouquinho mais críticas em relação à pauta, né? Pauta de direita, uma pauta liberal, a pauta de esquerda, uma pauta mais social, de bem-estar social, enfim. Acho que está um pouquinho já mais equilibrado, né? E espero eu que os candidatos, me veio na cabeça fantasmagóricos, mas não é essa palavra não, mas esses espalhafatosos, né? Que eu acho que atrapalha um pouco o debate político, né? Quando se tem candidatos muito espalhafatosos assim, pautas extremistas, na minha opinião, acho que atrapalha um pouquinho as discussões. Agora, professor Eduardo Vela, você que é pré-candidato, como você está encarando esse adversário que é a pandemia? Eu já fiz essa pergunta para todo mundo aqui e até hoje ninguém me convenceu de uma resposta do tipo, o meu eleitor está me dando atenção. Como é que você está? Eu acho que o maior adversário hoje, para todo mundo, é a pandemia, que distancia o eleitor do pré-candidato. Eu já acho, Geraldo, que desde a última eleição presidencial,
que a gente teve uma atuação maciça das redes sociais, né? Quando eu fui candidato na última, tive Ah, bastante tá. WhatsApp, mas ainda era novo, né, as questões do Sim. WhatsApp. Se você for ver hoje, uma das maiores plataformas usadas por todos é o WhatsApp. Então Sim, nós sim. aqui temos uma grande arma, um grande poder de se aproximar de alguma forma dos candidatos, né? Aham. Eu já tinha planejado muito a minha troca de ideias, né? A minha aproximação com as pessoas, com os amigos e dos possíveis eleitores, através das redes sociais, que eu acho que é mais barato, que eu acho que você alcança uma quantidade maior de pessoas e que, de uma certa forma, as pessoas acabam te seguindo e vendo até os seus próprios bastidores, né? Sim. Deixa eu ver quem é essa pessoa. E eu, graças a Deus, sempre tentei percorrer um caminho justo, um caminho leal com as pessoas que estiveram ao meu lado. Então, assim, se quiserem seguir o que eu faço de domingo de manhã, que é brincar com meus filhos, esse sou eu de verdade, né? Tá nas minhas redes sociais, né? Por um outro lado, eu vejo alguns candidatos que nem Instagram tinham, que nem Facebook tinha, não tinha nenhuma atividade nas redes sociais. Eu acho que para esse sim, o distanciamento social veio com um grande comprometimento de tudo que ele tinha imaginado, né? Agora, eu quero fazer um alerta à população brasileira, porque eu vejo com muita cautela o comportamento do eleitorado que vai votar pela primeira vez. Muitos jovens não têm uma relação familiar muito boa. Isso faz com que haja o distanciamento, não só na política, mas como relacionamento pai e filhos. Aí você me pergunta, como conquistar esse eleitor indeciso? Podemos até fazer aqui um outro conceito, né? Esse jovem eleitor diferenciado, mas que não está tão interessado nas eleições. Aí, hoje é comum todo mundo fazer live. Virou uma pandemia na rede social. Nós estamos falando de uma realidade. E eu entendo, não sou especialista, eu estou com um especialista aqui em condomínio e um especialista em educação física. Eu sou apenas e tão somente um jornalista. Mas eu não encontrei ainda critérios para isso, não encontrei. Se alguém em casa tem uma resposta, me ajude. Né? Porque o comportamento hoje do eleitor em relação às eleições desse ano, que serão realizadas em novembro, ele está aqui ó, em cima do muro, ou melhor, na arquibancada, avaliando o comportamento da classe política. E eu vejo, Eduardo Vera, Rafael Zanin, se você em casa ficar atento àquela ou aquele que vai na rede social simplesmente para jogar pedra na joaninha, eu acho que esse ou aquela, eles não estão preparados para te representar. Porque ou você mostra competência no quesito, olha, eu tenho aqui uma bagagem, eu tenho aqui um conceito, eu tenho aqui um projeto, aí desculpa. E na rede social para falar mal da tia, não, né, Eduardo Vera? Eu já não sou uma pessoa que faz isso naturalmente, enquanto candidato, né, pré-candidato. Aí, em alguns estudos que a gente conversando com o pessoal até que faz marketing, que conversa conosco em relação às redes sociais, eles me disseram que tem 3 pontos que é o que chama a atenção das pessoas nas redes sociais. Primeiro deles é humor, sexo e prazer. Isso as pessoas, quando você está procurando, tem alguma coisa nesse sentido, é uma das primeiras chamariz das pessoas. A segunda, violência. E a terceira, atividades motivacionais, vídeos motivacionais, né? Eu falei, prazer no sentido, não que o prazer tenha algum sentido ruim, mas o prazer no sentido de bem-estar, de saúde, é a minha plataforma de contato com as pessoas, né? Trazer algo positivo para a pessoa em relação a ela se sentir bem. Humor, eu vivo a minha vida, tentando levar da forma mais prazerosa possível, né? Com bastante humor, então tá junto. Né? A questão de tragédia e violência, se alguém for me procurar por isso, não vai encontrar. De fato, não vai encontrar, porque eu nem procuro me conectar com isso. E a questão de redes sociais, e na questão de motivacional, é onde também faz boa parte do meu material.
Então, assim, essas 3 plataformas, esses 3 temas, é o que as pessoas estão procurando. E aí me falaram um outro dado mais importante, para mim foi bem importante. Nos dias de hoje, né, nesse momento que a gente está, apenas 30, 40% da população está preocupada com a política, está se falando em política. E quem que são essas pessoas? Aquelas que, de certa forma, está no meio da política. Ou é pré-candidato, ou é da família do pré-candidato, ou é jornalismo, ou é alguma coisa que está voltada à família. Porque a minha dúvida era, agora também virou a pandemia do pré-candidato, né? Eu sou pré-candidato daqui. Em Guarulhos a gente sabe a quantidade de pré-candidatos. E a minha pergunta foi, será que as pessoas estão hoje preocupadas de fato, hoje, né? Em quem é o pré-candidato? Ou elas estão preocupadas em sobreviver, né? Tanto fisicamente, tanto CNPJ quanto CPF, né? Elas estão preocupadas com os filhos, estão preocupadas com a educação. E aí eu venho falar de fato sobre política partidária, não a política nossa do dia a dia, né? Falei, Edu, então dá pra gente falar disso, realmente, quando algumas coisas que estão acontecendo hoje amenizarem, porque nós vamos chegar a quase 100 mil mortes, e eu estou de fato falando do buraco da minha rua. Não que não seja importante, mas será que nesse momento não tem famílias precisando de uma outra palavra, de um outro caminho? Você sabe, Edu, que tem tanta pauta interessante, eu não sei se o Rafael concorda. A pedofilia, nesse final de semana, a Polícia do Estado de São Paulo, mas parabéns ao trabalho dos policiais, militares, civis do Estado de São Paulo, pelo excelente trabalho que vem sendo feito. Foi preso um médico e o empresário casado. É uma vergonha. Um médico, o que você podia esperar de um médico? Ele foi preso com um adolescente do seu apartamento. E esse empresário, casado, com filhos, também praticando o crime da pedofilia. Você tem que denunciar. Eu acho que esse tipo de crime, junto com o crime da violência contra a mulher, Rafael, Eduardo Vela, você em casa, são crimes que a sociedade não deve esconder. Nos condomínios, as pessoas já não é problema meu, é problema seu. Você não precisa ir no apartamento. Pega o telefone e liga 190, tá certo, Rafael? Tá certo, Geraldo, tá certo. Liga 190 ou liga pro síndico agora, Geraldo. Opa! Porque o síndico também tem poder de intervir aí no caso, né? Então, agora a lei tá melhor nesse sentido, justamente porque as pessoas que sofrerem esse tipo de abuso em casa, enfim, agressões, se o síndico tomar ciência sobre o caso, ele tem que tomar atitudes, né? Se o síndico for omisso, aí ele vai responder por isso, tá? E ainda cabe a ele destituição, viu, Geraldo? Cabe a ele destituição. Então, se ele souber que alguma mulher, criança, seja lá o que for, está sofrendo agressão, ele tem que agir. Não pode ficar, não pode ser omisso. Ele tem que procurar as autoridades, porque muitas vezes quem é agredido, né, tem aquele bloqueio, não consegue. Há tempos atrás, a gente teve uma reportagem de que uma mulher jogou um bilhetinho, Geraldo, pela sacada do apartamento. Sim. E aí a pessoa que pegou, leu, aí ela foi e tentou ajudar aquela terceira que estava sendo lesada, né? Olha, eu não conheço ainda, viu, Eduardo, se você defende essa bandeira, alguém que defende a bandeira da violência contra a mulher. Desculpa, eu não vi. Mas quem defender essa bandeira vai ter atenção da família brasileira. Né? Quem defender a bandeira contra a pedofilia, tenho certeza absoluta que vai ter o respeito da família. Porque são 2 crimes vergonhosos para a sociedade. Infelizmente, a sociedade ainda esconde esse tipo de crime, viu, Eduardo? Você falou a palavra mágica, que a gente se omitir quanto a isso é negar o nosso papel de ser humano mesmo dentro de uma sociedade, né? É inadmissível. Tem uma amiga que também vai ser candidata, pré-candidata, e hoje mesmo ela mandou uma pauta sobre a relação entre as pessoas denunciarem, né, o crime contra a mulher, a agressão, e a quantidade de mulheres que estão sendo mortas em casa. Então, assim, com essa aproximação, às vezes o próprio agressor, que vai conviver dia a dia com a mulher, diminuiu a possibilidade dela de denunciar e aumentou a possibilidade dele de agredir, né? Então,
Então, assim, é impensável, de fato, no momento que a gente vive hoje, e ainda algumas pessoas, por vezes, colocam a culpa, né, na própria vítima daquilo que aconteceu, né? Então, assim, é uma ação de fato nossa, né? Nós demos o exemplo do condomínio, mas de fato nossa. Isso é impensável que possa acontecer nos dias de hoje. Nós estamos no debate Guarulhos, na tela da TV Guarulhos. Cadê o Facebook do Guarulhos em Destaque? Lucas Braga, por gentileza, para você, de segunda a sexta, às 20 horas. Depois, não perdi a entrevista, Geraldo, perdi a entrevista. Calma, relaxa. Vai no YouTube, tá na entrevista por completo a partir das 22 horas. Eu vou fazer um intervalo de 1 minuto, daqui a pouco a gente volta com os nossos convidados, o especialista em condomínio, Rafael Zanin, e o nosso professor Eduardo Vela, na tela da TV Guarulhos. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados, tradição e tecnologia em segurança e terceirização, portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Na tela da TV Guarulhos, estamos no debate. Obrigado pela sua audiência. Olha, é um desafio muito grande para a classe política ter um projeto para as eleições deste ano. E aí eu me dou conta, você percebe que segunda a sexta-feira nós temos uma variedade de assuntos, até para não ficar falando todo dia em política. Eu não falo todo dia em política aqui. Às vezes apenas 2 vezes por semana eu trago políticos aqui, né? E quando eu trago, eu procuro ter uma pauta atrativa para você. Não ficar aqui falando que alguém ou isso. Não é o meu perfil. E respeito quem faça, né? Trago dados importantes. Porque quem vai votar é você. Eu induzi você a votar, não vou fazer isso. Olha, o Eduardo Vera saiu. Não vou fazer isso. Ele sai com quem ele quiser, ele toma cerveja com quem ele quiser, o dinheiro é dele, o cartão de crédito é dele. Agora, ir na rede social para fazer live ou tirar selfie com a imagem de alguém aqui, eu vou agora, porque o Bolsonaro está em primeiro lugar, eu vou lá em Brasília tirar uma selfie com ele. Eu acho de uma incapacidade. Calma, não estou falando que alguém fez. Se alguém fizer, depois da pesquisa da Veja, o que vai aparecer de gente querendo fazer foto com ele, desculpem, aí vai você, porque olha, eu vou falar algo que já devia ter falado daqui a muito tempo. O guarulhense, de uma vez por toda, na hora da eleição para deputado, vote nos candidatos da sua cidade. Porque você tem como chegar na cara do cara, só, você ganhou? Vem cá. Você vota no Tiririca. Ô, irmão, ô, Lucas, votar no Tiririca, com todo respeito. Os caras que você votou, os personagens que teve o voto em Guarulhos, você já perguntou quantos projetos trouxeram para a cidade? Faz essa pergunta. Faz essa pergunta.
Deixa eu voltar com o especialista aqui, para a gente ter mais... Estamos indo para o encerramento do programa. Uma das causas que você tem falado com relação à segurança dos apartamentos é quando a mãe trabalha, e eu sei de vários pais que deixam os filhos menores de idade em casa. Isso é crime. Você pode perder a guarda do seu filho. Aí acontece alguma coisa, não vai chorar para Inês. Né? Rafael Zanin. Festa em condomínio com muita música e luz de LED. Olha, Geraldo, agora no momento de pandemia, né, os síndicos estão buscando alternativas para justamente tentar, de alguma forma, interagir com os moradores para eles não ficarem lá ociosos dentro de casa. Então, muitos condomínios nossos, lá na administradora, os síndicos estão contratando animadores, estão contratando aí DJs, duplas sertanejas, colocando ali na área comum, e aí tocando, fazendo uma festa, o pessoal interage na sacada, nas varandas, né? É uma atitude bacana dos síndicos, né? Que estão aí preocupados com a saúde do pessoal em casa, né? Saúde, né? Digamos aí, mental, né? Porque você só fica ali trancado dentro do apartamento, né? Tem gente aí que tem 2, 3, 4 filhos, então é complicado de conter as crianças. Então os síndicos buscaram aí essa alternativa em fazer uma festa na área comum, onde todo mundo pode participar da varanda. E aí o pessoal liga as luzes, enfim. É bem bacana. O senhor que é síndico, está assistindo o nosso programa, uma ótima aí, opção para o senhor fazer no fim de semana e fazer o pessoal brincar, se divertir da sacada. Esse é o Rafael Zanin, especialista em condomínio de todas as segundas-feiras, aqui com a gente. Deixa eu perguntar uma pergunta para o professor Eduardo Vela. Professor, depois desse debate que fizemos aqui hoje, existe algum tipo de fórmula, se é que existe, né, para conquistar um eleitor que está votando pela primeira vez? Se tivesse essa fórmula, ia valer milhões. Milhões. Eu acho que assim, a gente estava falando das redes sociais, né? Uma das maiores ocupações hoje da juventude é as redes sociais e o YouTube, né? O YouTube é a maior porcentagem das pessoas que estão consumindo o conteúdo de YouTube são crianças e jovens, né? Que eu acho que isso remete muito à nossa possibilidade de ter uma comunicação direta, né? E que você possa falar a linguagem do adolescente, daquele jovem início do primeiro voto, né? Então assim, eu acho que até eles, até por esse acalorado das discussões políticas, estão um pouquinho mais antenados nas questões, né? E eles também estão cansados daquela vela política, né? Daqueles discursos de eu prometo, discursos prontos, né? Acho que ele tem que se sentir similaridade com o candidato, né? Eu, como sou do esporte, sou da atividade física, eu aposto nisso, aposto que eu consiga montar um time de verdade, pessoas que acreditam na minha história, no que eu venho fazendo hoje. Eu até brinquei com você, não é desprestígio, né? Não, de forma alguma. Vim mais informal. Quem tá elegante sou eu aqui. Aqui, mas eu acho que o jovem tem que ver que a gente também... Eu, quanto professor, várias vezes estava na praia, o professor te encontra, o aluno, né? Professor, você na praia? Falou, pô, normal. Não posso vir na praia. Eu acho que eles estão querendo isso, sabe? Saber de fato que o político faz parte de diversas questões da sociedade e ele é igual. Ele pode cobrar, ele pode falar, ele pode dar ideias, né? Com certeza. Participar. O que eu quero mais hoje é que as pessoas possam participar desse momento nosso, de discussão de ideias, entender que a política a gente faz em casa, com a esposa, com o filho, na empresa, e aí tem a política partidária, que ele vai ter que escolher alguém para representar, né? Eu gostaria muito que eles pudessem ver em mim uma representação nessa linguagem, né? Professor Eduardo Vela, pré-candidato do Democrata Cristão, muitíssimo obrigado, sempre atencioso, sempre solícito. Obrigado, meu irmão. Sempre é um prazer estar aqui, até porque todas as vezes que a gente vem aqui, sempre grandes pessoas do outro lado de debate, também, é verdade. E a gente, né, acaba aprendendo bastante também, eu sempre te falei isso. Espero poder defender bastante o esporte, e eu venho falando que é muito além do esporte, né, porque o esporte, de fato, ele tem um nicho de atuação
mas ele está junto com a educação, com a cultura, com a economia, né? Os próprios condomínios hoje, o tanto que tem de área para que as pessoas possam praticar o esporte sistematizado, né? Recreação, atividades para jovens e adolescentes, idosos, as pessoas portadoras de deficiência, enfim, ele sociabiliza todos eles, né? E a gente está numa linha bem interessante com a prefeita que a gente vai apoiar, que é essa participação e levantar o esporte. Quem é a candidata da prefeita? A Fran Correia. Tá ótimo. Como de fato a importância que o esporte tem. E vem falando nos grupos de discussão nossa, de plano de governo. Leva a sério, porque é sério de fato. A gente consegue tirar a criança da rua, consegue gerar economia, né? Consegue linkar com a educação, cultura. Eu que vivo disso há 20 anos, para mim, teria que ser sempre o norte de todas as outras relações. Obrigado, professor Eduardo Vela, o nosso convidado de hoje. Especialista em condomínio. A última pergunta do dia. Incêndio atinge apartamento em edifícios. E nós falamos aqui que o pai que deixa uma criança menor de idade sozinho no apartamento já comete um crime, né? Comete, Geraldo. Comete porque é abandono de incapaz, né? Então, eu já tive muitos casos lá na administradora de que os síndicos acabam tendo que recorrer ao conselho tutelar porque constantemente os pais deixam os filhos em casa. Então não tem jeito, acontece acidentes, né? Principalmente aí na cozinha, né? Que é onde tem o maior índice de acidente, no fogão, com utensílios domésticos, faca, enfim. Então é bem complicado. Então o senhor que é síndico, está assistindo aí o nosso programa, tá? Procure fazer uma avaliação de todas as famílias, né? Verificar realmente se tem algum pai que deixa seus filhos, converse com os pais para procurar alguém para deixar as crianças, enfim. Então é aquilo, o síndico ele tem que proteger todo mundo. E se ele está vendo que existe alguma coisa de errado dentro daquela unidade, cabe a ele se preocupar também, Geraldo. Ele tem que se preocupar, porque dali pode acontecer um problema maior, né? Como num caso aí, nesses últimos meses, muitos acidentes domésticos, muitos apartamentos pegando fogo, em Jundiaí, no Paraná, em Paris, que foi a reportagem aí que conversamos. Então é aquilo, precisamos estar atentos às nossas crianças, tá? Obrigado, Rafael Zanino, nosso especialista em condomínio. Boa noite, até segunda-feira que vem. Boa noite, Geraldo. Boa noite, pessoal de casa. Até segunda que vem. Agradeço mais uma vez o convite, Geraldo. E um abraço para os nossos telespectadores. E mande as dúvidas aqui para o nosso programa. Teremos enorme prazer em responder aqui no ar. Procure as redes sociais aqui do programa. Envie sua dúvida, sua pergunta, sua observação, que a gente traz para o ar para debater. Obrigado, boa noite. Lucas Braga comigo, Felipe Poi na retaguarda. É o time da TV Guarulhos. Eu sou Geraldo Júnior. Boa noite.